A Sagrada Família brilha sob o sol nascente, destacando-se em Barcelona. Mas quem foi Antoni Gaudí realmente? Gaudí, mais que um arquiteto, foi um artista visionário. Seu amor pela natureza moldou suas criações, mas como sua infância influenciou isso? Imagens da família Gaudí e das paisagens de Reus. Cada elemento da natureza alimentava suas ideias, criando uma conexão profunda. Mas Gaudí também enfrentou críticas e desafios. Como ele superou essas adversidades em sua jornada artística? Vários estudiosos discutem como suas experiências moldaram a arquitetura única de Gaudí, o que realmente a tornou tão singular. Apesar de suas inovações, o legado de Gaudí é repleto de mistérios. Será que sabemos tudo sobre sua verdadeira inspiração? Neste fragor inicial, o pequeno Antoni observa atentamente as folhas dançando ao vento, como essa natureza o moldou. A fragilidade de sua saúde infantil o fez um observador atento. Quais segredos ele retirou de cada flor e cada concha? Seu pai, um ferreiro, ensinava a Antoni sobre formas e estruturas. Essa relação moldaria seu futuro como arquiteto. Os ensinamentos do pai levavam Antoni a criar estruturas imaginárias. Que influências estavam se formando em sua mente? Entre desenhos e natureza, Gaudí sonhava em desafiar limites. Quais barreiras ele estava prestes a romper? A cidade de Reus proporcionava a Antoni inspirações visuais. Como a arquitetura local refletia sua infância, a relação entre sua saúde e a observação do mundo era complexa. Poderia isso ser uma fonte de criatividade para ele? Entre o sonho e a realidade, Gaudí começou a entender a interconexão de tudo. Que caminhos ele escolheria? A pergunta persiste. Até que ponto essas vivências formaram o gênio criativo que conhecemos? É um enigma a ser desvendado. A história de Antoni Gaudí é muito mais do que meras estruturas. Quais facetas de sua vida ainda ignoramos? Os mistérios em torno de suas inspirações permanecem. Até onde suas raízes o levaram na arquitetura? E assim, a jornada de Gaudí continua a ser um mosaico de influências. Como a história dele transformou o mundo moderno? Considerando o legado de Gaudí, nos transportamos até a Escola Provincial de Arquitetura, em Barcelona. Ali, Gaudí se destacou rapidamente, apesar das incertezas que pairavam sobre seu talento. O diretor da escola uma vez disse: "Talento não é tudo", refletindo a ambivalência sobre Gaudí. E enquanto os colegas apresentavam obras clássicas, Gaudí ousava desafiar as tradições com seu estilo único. Suas inspirações vinham da beleza da natureza, onde cada curva e forma eram uma obra-prima. A ausência de linhas retas em seus projetos refletia seu desprezo pelas convenções arquitetônicas. Drata Rosa Pons, uma professora intrigante, viu seu potencial e começou a orientá-lo. A relação entre eles se tornou fundamental na formação de suas ideias e projetos. Com seu apoio, Gaudí começou a explorar a relação entre a arquitetura e a natureza de maneira profunda. A sua perseverança trouxe-lhe destaque, mas também mais desafios e pressão dos críticos. Críticas contundentes tentavam moldar seu caminho, mas Gaudí se firmava em sua visão. Enquanto os céticos questionavam suas formas, Gaudí apenas aprofundava sua pesquisa. Os elementos naturais tornaram-se cada vez mais centrais em seus projetos de arquitetura. Ao mesmo tempo, Gaudí se preparava para seu projeto mais ambicioso, até então, a Sagrada Família. A construção era complexa, e ele se desafiava a cada escolha e detalhe. Suas ideias inovadoras contrastavam com os métodos tradicionais, causando debates acalorados. Mas a visão de Gaudí começava a conquistar admiradores e inspirar novos artistas. Apesar do reconhecimento tardio, sua genialidade estava começando a ser apreciada. Nessa fase de reconhecimento, Gaudí começou a se tornar um ícone da arquitetura moderna.
A Sagrada Família, por sua vez, tornou-se a representação máxima de sua visão inovadora. Mas, mesmo em meio ao reconhecimento, as incertezas sobre seu legado continuam. Qual será a verdadeira extensão da influência de Gaudí na arquitetura moderna? Talvez nunca saibamos a verdade completa sobre a profundidade de sua genialidade. E assim, a busca por respostas sobre Gaudí e sua obra continua até hoje. A jornada se inicia na Casa Vicens, onde a primeira obra de Gaudí reflete sua ligação com a natureza. Ali, Gaudí usou formas naturais, inspirando-se na flora local e na luz do Mediterrâneo. Em seguida, conhecemos a Casa Batlló, uma revolução em design e criatividade. Essa obra reflete a visão única de Gaudí, desafiando as regras da arquitetura convencional. Passamos à famosa La Pedrera, com suas formas ondulantes e estrutura inovadora. Esse prédio simboliza a luta de Gaudí por formas que imitam a natureza e a simplicidade. A Sagrada Família surge como a obra-prima que culmina sua visão, repleta de simbolismo. Os detalhes esculpidos revelam a profunda conexão de Gaudí com a fé e a natureza. Apesar das dificuldades, a construção avança, simbolizando a persistência de Gaudí. A história se entrelaça com as inovações, enquanto mais detalhes são adicionados à estrutura. Finalmente, Gaudí vislumbra seu sonho ganhando forma, uma jornada cheia de desafios. A Sagrada Família, obra inacabada, levanta questões sobre legado e memória. À medida que turistas se reúnem na Sagrada Família, observamos os detalhes em sua arquitetura. O que faz essa obra ser tão especial? Gaudí idealizou sua obra como uma mensagem de fé e perseverança. Como isso é reconhecido por seus admiradores? As inovações de Gaudí, como a simetria natural e formas orgânicas, continuam a impactar arquitetos pelo mundo. Mas o que levou suas ideias tão longe? Apesar da tragédia de sua morte, Gaudí deixou um legado vibrante que ressoa na arte e arquitetura. Como isso acontece na prática? Refletindo sobre a trajetória de Gaudí, muitos afirmam que seu espírito vive nas obras que inspirou. Mas, até onde isso pode ser verdade? Assim, concluímos nossa jornada sobre Gaudí. A arte e a arquitetura permanecem como testemunhas de sua visão. Poderemos saber toda a verdade sobre ele? A Sagrada Família brilha sob o sol nascente, destacando-se em Barcelona. Mas quem foi Antoni Gaudí realmente? Gaudí, mais que um arquiteto, foi um artista visionário. Seu amor pela natureza moldou suas criações, mas como sua infância influenciou isso? Imagens da família Gaudí e das paisagens de Reus. Cada elemento da natureza alimentava suas ideias, criando uma conexão profunda. Mas Gaudí também enfrentou críticas e desafios. Como ele superou essas adversidades em sua jornada artística? Vários estudiosos discutem como suas experiências moldaram a arquitetura única de Gaudí, o que realmente a tornou tão singular. Apesar de suas inovações, o legado de Gaudí é repleto de mistérios. Será que sabemos tudo sobre sua verdadeira inspiração? Neste fragor inicial, o pequeno Antoni observa atentamente as folhas dançando ao vento, como essa natureza o moldou. A fragilidade de sua saúde infantil o fez um observador atento. Quais segredos ele retirou de cada flor e cada concha? Seu pai, um ferreiro, ensinava a Antoni sobre formas e estruturas. Essa relação moldaria seu futuro como arquiteto. Os ensinamentos do pai levavam Antoni a criar estruturas imaginárias. Que influências estavam se formando em sua mente? Entre desenhos e natureza, Gaudí sonhava em desafiar limites. Quais barreiras ele estava prestes a romper? A cidade de Reus proporcionava a Antoni inspirações visuais. Como a arquitetura local refletia sua infância, a relação entre sua saúde e a observação do mundo era complexa.
Poderia isso ser uma fonte de criatividade para ele? Entre o sonho e a realidade, Gaudí começou a entender a interconexão de tudo. Que caminhos ele escolheria? A pergunta persiste. Até que ponto essas vivências formaram o gênio criativo que conhecemos? É um enigma a ser desvendado. A história de Antoni Gaudí é muito mais do que meras estruturas. Quais facetas de sua vida ainda ignoramos? Os mistérios em torno de suas inspirações permanecem, até onde suas raízes o levaram na arquitetura, e assim, a jornada de Gaudí continua a ser um mosaico de influências. Como a história dele transformou o mundo moderno? Considerando o legado de Gaudí, nos transportamos até a Escola Provincial de Arquitetura, em Barcelona. Ali, Gaudí se destacou rapidamente, apesar das incertezas que pairavam sobre seu talento. O diretor da escola uma vez disse: "Talento não é tudo", refletindo a ambivalência sobre Gaudí. E enquanto os colegas apresentavam obras clássicas, Gaudí ousava desafiar as tradições com seu estilo único. Suas inspirações vinham da beleza da natureza, onde cada curva e forma eram uma obra-prima. A ausência de linhas retas em seus projetos refletia seu desprezo pelas convenções arquitetônicas. Drata Rosa Pons, uma professora intrigante, viu seu potencial e começou a orientá-lo. A relação entre eles se tornou fundamental na formação de suas ideias e projetos. Com seu apoio, Gaudí começou a explorar a relação entre a arquitetura e a natureza de maneira profunda. A sua perseverança trouxe-lhe destaque, mas também mais desafios e pressão dos críticos. Críticas contundentes tentavam moldar seu caminho, mas Gaudí se firmava em sua visão. Enquanto os céticos questionavam suas formas, Gaudí apenas aprofundava sua pesquisa. Os elementos naturais tornaram-se cada vez mais centrais em seus projetos de arquitetura. Ao mesmo tempo, Gaudí se preparava para seu projeto mais ambicioso, até então, a Sagrada Família. A construção era complexa, e ele se desafiava a cada escolha e detalhe. Suas ideias inovadoras contrastavam com os métodos tradicionais, causando debates acalorados. Mas a visão de Gaudí começava a conquistar admiradores e inspirar novos artistas. Apesar do reconhecimento tardio, sua genialidade estava começando a ser apreciada. Nessa fase de reconhecimento, Gaudí começou a se tornar um ícone da arquitetura moderna. A Sagrada Família, por sua vez, tornou-se a representação máxima de sua visão inovadora. Mas, mesmo em meio ao reconhecimento, as incertezas sobre seu legado continuam. Qual será a verdadeira extensão da influência de Gaudí na arquitetura moderna? Talvez nunca saibamos a verdade completa sobre a profundidade de sua genialidade. E assim, a busca por respostas sobre Gaudí e sua obra continua até hoje. A jornada se inicia na Casa Vicens, onde a primeira obra de Gaudí reflete sua ligação com a natureza. Ali, Gaudí usou formas naturais, inspirando-se na flora local e na luz do Mediterrâneo. Em seguida, conhecemos a Casa Batlló, uma revolução em design e criatividade. Essa obra reflete a visão única de Gaudí, desafiando as regras da arquitetura convencional. Passamos à famosa La Pedrera, com suas formas ondulantes e estrutura inovadora. Esse prédio simboliza a luta de Gaudí por formas que imitam a natureza e a simplicidade. A Sagrada Família surge como a obra-prima que culmina sua visão, repleta de simbolismo. Os detalhes esculpidos revelam a profunda conexão de Gaudí com a fé e a natureza. Apesar das dificuldades, a construção avança, simbolizando a persistência de Gaudí. A história se entrelaça com as inovações enquanto mais detalhes são adicionados à estrutura. Finalmente, Gaudí vislumbra seu sonho ganhando forma, uma jornada cheia de desafios. A Sagrada Família, obra inacabada, levanta questões sobre legado e memória. À medida que turistas se reúnem na Sagrada Família,
observamos os detalhes em sua arquitetura. O que faz essa obra ser tão especial? Gaudí idealizou sua obra como uma mensagem de fé e perseverança. Como isso é reconhecido por seus admiradores? As inovações de Gaudí, como a simetria natural e formas orgânicas, continuam a impactar arquitetos pelo mundo. Mas o que levou suas ideias tão longe? Apesar da tragédia de sua morte, Gaudí deixou um legado vibrante que ressoa na arte e arquitetura. Como isso acontece na prática? Refletindo sobre a trajetória de Gaudí, muitos afirmam que seu espírito vive nas obras que inspirou. Mas, até onde isso pode ser verdade? Assim, concluímos nossa jornada sobre Gaudí. A arte e a arquitetura permanecem como testemunhas de sua visão. Poderemos saber toda a verdade sobre ele?